Amém. Eu quero te convidar a se colocar em pé, meu querido irmão. Nós iremos orar, nós iremos ler a palavra, iremos invocar a presença do Senhor. E a nossa oração desde já é que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor fale conosco e que o Senhor possa ser adorado em espírito e em verdade através das nossas vidas, em nome do Senhor. Fechemos os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Deus de toda graça, Deus de amor, Deus de bondade, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por tão grande amor derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pelo dom da vida, nós te louvamos pela certeza que nós temos da salvação, nós te louvamos, ó Deus, pela testificação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, mesmo sem merecermos, ó Pai. Nós queremos, nesta manhã, Pai, mais uma vez, invocar a Tua presença, que o Senhor Deus possa ser adorado em espírito e em verdade neste lugar, ó Pai. Que cada coração, cada vida, cada pessoa aqui neste santuário possa Te adorar, ó Deus, com sinceridade de coração, Senhor. Aqueles que ainda virão, que cheguem em paz. Ó Deus, nós também Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar usando cada parte deste culto para estar falando, ministrando a cada vida, a cada família aqui representada. Te pedimos pela ministração dos louvores, Te pedimos, ó Deus, pela ministração da palavra, que o Senhor fale conosco. Enfim, Senhor Deus, toma-nos e usa-nos conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem entrar, que estão chegando, podem entrar. Nós iremos ler a palavra do Senhor. O Salmo 125 nos fala sobre aqueles que confiam no Senhor. Salmo 125 são comparados ao Monte Sião. Nós iremos ler juntos os versos 1 e 2, Salmo 125, todos juntos. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas firme está para sempre. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão? Confiados nesta palavra tão maravilhosa, eu quero te convidar a estar louvando ao Senhor Deus. Mesmo a você que chegou aqui sendo provado por Deus. Estou sendo provado por Deus, mas eu creio que assim como o monte de Sião, a sua vida, o seu coração está firme, porque o Senhor tem fortificado e sustentado o teu viver, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a estar louvando ao Senhor Deus, juntamente com o Ministério do Louvor. Nós estaremos juntos exaltando e glorificando ao Senhor Deus. Graça e paz, amados. Amém. Muitas vezes nós chegamos aqui na perspectiva de receber alguma coisa de Deus, de receber as bênçãos de Deus. Mas eu quero falar para você que hoje seria interessante a gente vir, hoje e sempre, a gente vir oferecer o nosso culto de louvor e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Independente das lutas, das dificuldades, Ele sempre está perto de nós, está cuidando de nós, Ele é sempre presente. Então, além disso, Ele é Deus, né? Ele é digno de toda honra e toda adoração. Eu convido você a cantar uma música de gratidão que nunca mais a gente cantou, mas vocês conhecem. Ela começa assim:
Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior deste mundo que foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. E agora tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos e família. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também do coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Ele continua sendo bom. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa canção, ela fala exatamente isso, que a gente deve aprender a depender de Deus. E tem momentos que é tão difícil, né? Mas vamos continuar com fé e Ele se agradará de nós. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar,
sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E agora? Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender e até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar. Mas sem duvidar, porque Ele continua sendo bom e fiel. Ele continua sendo Deus. Fiel é Deus sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Quero ouvir você. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Sendo bom, Ele continua sendo Deus. Continua sendo. Amém? Tem um barulho estranho aqui, mas quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos vão dizer quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos vão dizer quão grande é o Senhor. Mais uma vez. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos vão dizer quão grande é o Senhor. De majestade, esplendor, está vestido o Rei. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai. Ele é a própria luz, as trevas
trevas faz dissipar, ao som da sua voz, ao som da sua voz. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver. Quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor, grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver. Quão grande é o Senhor, Ele é eterno, eterno é o Senhor, o tempo está em suas mãos, Está em suas mãos, princípio, meio e fim, princípio, meio e fim. completo és, Espírito e Pai, Cordeiro da tribo de Judá. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos hão de ver. Quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. cantarei quão grande é o Senhor, todos hão de ver. Grande é o Senhor. Outro nome igual não há, digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o Senhor. Outro nome Igual não há, digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o Senhor. Outro nome, não, 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 igual não há, digno de louvor. aleluia, Eu cantarei quão grande é o Senhor. grande coral agora. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia.
Senhor, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, e sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Bem forte, aleluia, 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 aleluia. louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Amém. Deus, aleluia. Meu querido irmão, depois desse momento de adoração ao Senhor, tão abençoado, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. O Senhor, que é digno de toda honra, Ele nos justificou. Capítulo 5 de Romanos nos fala sobre isso. Iremos ler de maneira alternada, do verso 1 ao verso 11. Nos diz a palavra: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Glória a Deus por esta palavra.
O verso 3 nos diz que devemos nos gloriar nas próprias tribulações, sabedores de que a tribulação produz na vida do crente perseverança. E nós iremos ter um momento de oração, porque muitas pessoas sendo provadas na nossa igreja, nossa comunidade, pela enfermidade. Muitas pessoas enfermas e muitas pessoas estão deixando até de estar no templo adorando de forma coletiva por causa da enfermidade. Nós devemos orar, nós devemos clamar, mas cremos que em todas as coisas o Senhor Deus estabelece o seu propósito, há um querer do Senhor Deus, há um propósito de Deus para todas as coisas. E nós iremos orar, nós iremos colocar os nossos irmãos diante do Senhor Deus, entre eles o pastor Célio, que também está enfermo. Que Deus tenha misericórdia, Deus possa estar visitando a sua vida. Lá em casa é o Filipinho que está doente, o sobrinho também, o Lucas, está doente. Enfim, família toda sendo provada, e muitos irmãos também estão sendo provados, muitas pessoas enfermas e que pedem oração. O nosso papel enquanto igreja é justamente orar ao Senhor Deus, é colocar essas vidas diante do Senhor, na certeza de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Curva a sua cabeça, feche os olhos. Eu queria convidar nesse momento o presbítero Alberto para que ore ao Senhor Deus e clame ao Senhor, que Deus possa ter misericórdia de muitos enfermos na nossa igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse mesmo espírito de adoração a Deus, nós iremos receber a palavra do Senhor. Palavra, com certeza, Deus já colocou no coração do pastor Misael. Ele estará ministrando as nossas vidas e eu peço a sua atenção e que você não apenas esteja com seus ouvidos abertos, mas sobretudo com o teu coração, com a tua vida, para receber a mensagem do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero dizer para você que eu me encontro especialmente muito alegre nessa manhã.
talvez seja fruto do que nós vivemos no último final de semana passado, o Acampa Kids, e que foi para mim um impacto muito grande. Viver aqueles dias ali naquele lugar com aquelas crianças logo pelas primeiras horas, 8 horas da manhã, a gente ver a adoração daquelas crianças. Eu pensei que a gente ia começar o culto hoje dizendo assim: bom dia para ti, bom dia para mim, porque aquilo é a expressão de gratidão, de um coração alegre, de genuinamente da boca dos pequeninos o Senhor suscita o verdadeiro louvor, não é verdade? E eu acho que isso é um tema que a gente tem deixado um pouquinho de lado, a alegria. A gente tem vivido dias difíceis, de crise, onde só se fala de crise, crise política, crise financeira, crise institucional. E a gente, como servo do Senhor Jesus, tem embarcado nessa história, e a gente tem sofrido por antecipação, sofrido por algo que ainda não aconteceu, e a gente tem blindado o coração da gente, a mente da gente, a alma da gente, com coisas muito sérias, a ponto da gente não sorrir mais para nada. Outra vez eu estava na fila de um banco, e eu dei bom dia para um senhor que estava na fila do banco. Ele disse: depende. Depende, depende de tudo, depende de como vai ser o dia, depende se o meu dinheiro vai estar depositado. Eu quero dizer para você hoje que a alegria nossa, enquanto crentes, cristãos, servos do Deus Altíssimo, não está nas circunstâncias da vida. Não está atrelado ao ambiente onde a gente esteja, não está atrelado àquilo que está nos acontecendo, não está atrelado à mudança, quaisquer que sejam elas, porque a nossa alegria vem do Senhor. E Deus não muda, Ele é imutável. Nós mudamos, mas o Senhor não. E eu quero convidar você a, nesse mesmo espírito, abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. E eu pretendo ser bem sucinto nessa manhã, apenas uma reflexão, falando sobre a alegria do Senhor, essa alegria que o Senhor tem colocado na nossa vida. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler um versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Amém? Todos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olhe para quem está à sua direita, à sua esquerda, e diga assim: alegre-se. Alegre-se, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a sua força. Glória a Deus. Senhor, fala conosco. Humildemente nós nos colocamos diante do teu altar e reconhecemos a nossa total necessidade da tua ajuda, da tua orientação. Traz alento ao nosso coração que anda tão sofrido, assoberbado por notícias ruins, mas que o Senhor nessa manhã ministra a cada um de nós a tua paz, a tua alegria incondicional. Ensina-nos através desse texto que nós lemos, aquilo que precisamos realmente aplicar na nossa vida, a termos a mais perfeita e completa alegria que vem do Senhor. Teu Santo Espírito ministra a nossa vida em nome de Jesus, amém. Essa carta aos Filipenses, para muita gente, para muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia, diz que essa carta é o livro mais feliz da Bíblia. E é verdade mesmo. Quando a gente começa a ler as páginas dessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, a gente vai entender que ele vai se alegrar e convidar aqueles amados irmãos para se regozijarem no Senhor, para constantemente estarem alegres. E Paulo vai fazer menção dessa alegria, alegria que vem do Senhor, mais de 16 vezes ao longo desse livro de Filipenses. E é impressionante quando a gente observa as particularidades desse livro, porque quem escreve esse livro não está em um solar à beira do mar da Galileia, não está à beira de uma praia, não está deitado numa rede. Quem escreve esse livro com essa alegria toda é um prisioneiro, é alguém que está preso,
é alguém que está encarcerado. E muita gente discute onde Paulo estava preso, se ele estava preso em Roma, se ele estava preso na Cesareia, se ele estava preso na cidade de Éfeso. Olha, eu acho que isso é o que menos importa, porque a condição de preso, ela é única em qualquer que seja o lugar. Ela é única porque ela está, separado do convívio dos seus irmãos, está em solidão, está sem o apego dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus queridos irmãos. O caso de Paulo, ele se encontra preso, mesmo assim, ele escreve essa carta repleta de alegria, para nos trazer esperança em momentos de dificuldade. Eu acho que eu e você aproveitaríamos essa ocasião, se a gente estivesse passando por aquilo que Paulo estava passando, e se a gente tivesse a oportunidade de mandar uma carta para os nossos parentes, para os nossos amigos, a gente não perderia a oportunidade de relatar o nosso sofrimento naquele lugar. E talvez seria uma carta de murmuração, de lamento. Talvez eu iniciasse a carta dizendo assim: meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que eu padeço muito nesse lugar, que eu não me alimento 3 vezes ao dia como combinado, que eu estou em uma profunda depressão, numa profunda solidão. O apóstolo Paulo vai na contramão de tudo isso, porque ele entende que a alegria dele não está condicionada a seu momento, a sua vivência, naquele instante, naquilo que ele está passando, porque ele entende que a alegria que invade o coração dele excede todas essas coisas, porque vem de um Deus que é imutável, que não muda e que o consola. Eu queria dizer para você em que se baseia essa alegria do apóstolo Paulo diante desse capítulo 4. Quero convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta, para que a gente compreenda o tamanho, a extensão dessa alegria de Paulo e a base dessa alegria. Primeira coisa que a gente identifica é que essa alegria do apóstolo Paulo está intimamente ligada com o convívio que Paulo teve e que Paulo tem com aqueles amados irmãos. A alegria do apóstolo Paulo se baseia no convívio, no relacionamento com essas pessoas. Observe o que diz o versículo 1. Ele diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O apóstolo Paulo inicia esse capítulo 4 com uma calorosa demonstração de afeto aos irmãos e os chama pelo nome. É maravilhoso isso. Ele dá nome àquelas pessoas que são caras, preciosas para ele. E ele chama Evódia, ele chama Sínteque, ele chama Sísimo, ele chama Clemente. Paulo usa um termo, irmãos, para a gente traduzido, que vai ser saudoso. Vocês são pessoas muito saudosas para mim. Essa palavrinha, o significado dele no original, quer dizer que Paulo sente uma profunda dor por estar separado daqueles amados irmãos. Sabe o que eu entendo com isso? É que a minha alegria, a alegria que vem do Senhor, e a base dessa minha alegria é poder, de uma forma muito maravilhosa, compartilhar essa alegria com a igreja, com os irmãos, com aqueles que professam a mesma fé, com aqueles que estão indo na mesma direção, com aqueles que foram lavados e remidos. E é importante a gente observar que o cárcere não embota os olhos de Paulo, o coração de Paulo. O cárcere não é amargura, não traz amargura ao seu coração. O apóstolo Paulo reconhece o valor dessas pessoas. O apóstolo Paulo reconhece o valor de cada um deles. A prisão não embota os seus olhos para não ver o quanto esses amados irmãos são importantes para a sua vida, e o chama enfaticamente de minha alegria e coroa. Que coisa maravilhosa. Quantas vezes nós pensamos no irmão assim? Quantas vezes nós vimos aqui para a igreja com esse sentimento de dizer: eu vou encontrar o irmão fulano de tal, que bênção na minha vida aquele irmão é. Que coisa maravilhosa esse ajuntamento, muito mais do que um ajuntamento solene, o que é na verdade, mas é muito precioso essa nossa união, aquilo que nos une, porque aquilo que nos une é eterno. Irmãos, igreja é isso. Igreja, vontade de vir à igreja é justamente essa vontade de ver no outro a alegria de Jesus, de compartilhar com o outro a nossa experiência, seja ela dramática ou muito feliz, mas é a nossa necessidade de estarmos juntos, porque o Senhor nos fez um
em Cristo, em Jesus, o nosso Mestre e Salvador. Eu não sei quais são as suas motivações de ter vindo hoje aqui à igreja. O Nário começou dizendo que muitas vezes nós entramos aqui para receber. Eu vou buscar a minha bênção hoje. É assim que os templos são lotados por aí afora. Se a gente fizer uma pesquisa na fila de um templo desse aí, você vai perguntar que a maioria das respostas vai ser: eu vim aqui hoje receber a minha bênção. Ninguém diz assim, pouco raro você ouvir: eu vou para o templo oferecer a Deus a minha adoração. Eu vou para o templo oferecer a Deus a minha gratidão, porque o Senhor tem me feito muito bem. Convívio. O apóstolo Paulo enaltece isso, reconhece isso e demonstra amor profundo por aquelas pessoas. Não sei se você tem tido esse hábito de, quando você entra na igreja, apertar a mão do irmão, apertar a mão da irmã, dizer: rapaz, que bênção esse dia, que bênção maravilhosa. Nós começamos orando também aqui pelas pessoas que estão acamadas, enfermas, citamos algumas aqui. Quantas outras pessoas não estão faltando hoje à igreja? Quantas dessas pessoas estão nos faltando no coração, na alma? Quantas dessas pessoas não estão presentes nesse exato momento, sentado nesse banco, compartilhando das maravilhas de Deus, e nós estamos sentindo falta delas? O apóstolo Paulo demonstra esse amor profundo, a necessidade de estar próximo. Eu fico imaginando que nos nossos dias nós temos vivido um evangelho muito egoísta. A gente tem poucas vezes compartilhado aquilo que Deus faz na vida da gente. A gente não tem tido esse hábito de compartilhar isso. Eu fico imaginando também que há alguns anos atrás era uma prática muito grande. Alguém conhecia o Senhor, alguém era chamado pelo Senhor, e essa pessoa era arrependida, caía de joelhos diante do Senhor, e imediatamente depois que saía da igreja, a vontade que tinha no coração era espalhar para todo mundo, era dizer que a vida tinha sido tocada, transformada pelo Senhor. Hoje a gente vive um evangelho da gente mesmo. A gente não compartilha, a gente não quer que o outro siga, a gente fala pouco desse evangelho, a gente não expressa a nossa gratidão, a gente não diz para o outro: rapaz, você não sabe o que Deus fez na minha vida essa semana, Deus me livrou disso, Deus me deu saída nisso, Deus solucionou um caso assim, Deus me encheu de alegria, eu tive uma semana dificílima, mas quando terminou ela, eu pude dizer que até aqui o Senhor me ajudou. Irmãos, como é bom compartilhar. Como é bom ter uma igreja que chora com os que choram e se alegram com aqueles que se alegram. Como é bom poder dividir. Mas o melhor de tudo é expressar a alegria de ter perto um amado irmão. Eu estava segunda-feira aqui, eu não estava no culto do Acampa Kids domingo, e eu tive a oportunidade de assistir eu, pastor Felipe, pastor Célio no gabinete. Quando eu vi aquelas crianças louvando daquele jeito, daquela forma, mas me encheu de alegria. E foi como se eu tivesse sido transportado para aquele domingo aqui na igreja. Aquelas crianças aqui cantando, que coisa maravilhosa. E o que eu vivenciei também, os testemunhos de pequeninos, de criança de 6 anos, de 7. Após cada peça apresentada, elas falando daquilo que tinham entendido, e era exatamente aquilo que a gente queria passar para ela, a mensagem bíblica. E elas respondiam muito positivamente que tinham entendido. E eu me alegrei especialmente no testemunho que nós escutamos lá. Nós ouvimos lá de uma criança que foi tocada pelo Espírito Santo do Senhor e começou a chorar, 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 e não parava mais de chorar. E aí o Gabriel foi até essa criança, perguntou o que é que ela tinha, e disse: eu não sei dizer, tio, mas eu não estou chorando de tristeza, eu estou chorando de alegria. Alegria profunda na alma. Não sabia dizer. E tem muitos adultos que perderam essa capacidade de expressar a alegria que sentem no coração. Acham que isso, sabe, é coisa de criança. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa: como eu quero continuar sendo criança na presença de Deus. Eu me alegrei tanto naquele culto. Quando eu vi o pastor Felipe fazendo aquele encerramento daquela peça, e eu disse para ele: negão, a minha vontade, eu chamo de negão, permita aí, viu? Depois eu digo para você uma coisa que me tira do sério, que me traz tristeza. Eu disse: negão, a minha vontade era lhe abraçar,
lhe dar um abraço caloroso, porque Deus falou através da sua boca naquele culto. A presença do Senhor era real e verdadeira nesse lugar. Às vezes, irmãos, nós colocamos Deus num vasilhame, numa embalagem, e a gente não quer que Ele saia daqui dos nossos rótulos. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus sopra aonde Ele quer e como Ele quer. E a glória dEle, em nome de Jesus. Eu fiquei tão contagiado que o culto lá no alto do céu também foi alegre. Eu acho que eu contei umas 20 músicas, umas 5 só do Acampa Kids. E os irmãos sem saber a letra e não tinha também a projeção. Eu disse, irmãos, aprenda aí, que eu aprendi isso. Essa é nova, eu aprendi no Acampa Kids. Especialmente aquela que diz assim: se eu fosse um elefante com a minha tromba. Bênção, alegria do Senhor, bênção. E eu disse para o Felipe, eu disse, rapaz, a minha vontade, cara, era lhe abraçar, para não dizer, dar um cheiro em você, um beijo em você, porque aí também já é alegria demais, né? Mas essa vontade, irmãos, essa vontade de olhar para o outro, rapaz, esse cara está indo no mesmo caminho que eu. O que me tocou também a vida dele. A alegria que eu estou sentindo, ele também está sentindo. Ele está passando por provação, por dificuldade. Mas eu quero dizer para ele, Deus me livrou dessa experiência que você está passando. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus é fiel, Ele não muda. Ele vai mudar a tua história, Ele vai restaurar a tua alegria, porque Ele é Deus. A alegria do Senhor. Paulo entende isso de uma forma tão grande. Ele diz, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Paulo está dizendo assim, valeu a pena passar pelo que eu passei. Valeu a pena eu sofrer prisões. Valeu a pena eu ter no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Valeu a pena eu passar por solidão, a ser acorrentado, açoitado, lançado numa masmorra, num cárcere. Valeu a pena, sabe por quê? Porque daqui eu vejo que vocês foram alcançados pela graça desse Deus. Você já se alegrou com quem está do seu lado hoje e agradecer a Deus pela vida dessa pessoa? Pois diga e olhe assim: eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Amém. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos. Eu agradeço a Deus, a minha alma se enche de alegria quando eu entro nesse templo e vejo pessoas queridas que foram alcançadas por essa graça. E o que eu mais me emociono é quando eu conheço o histórico de vida de determinadas pessoas. Gente que não queria saber de Deus, gente que andava pelo caminho da perdição, gente que praticava as mais terríveis abominações aos olhos do Senhor, mas que um dia ouviram a mensagem salvadora de um Deus que enviou o seu Filho e enviou para que nós tivéssemos vida e vida abundante na presença dEle. Se alegre com a presença dos seus irmãos, se alegre com isso. Segunda coisa que eu entendo é que Paulo se alegra mesmo diante de conflitos. Olha o pepino que Paulo tinha para resolver na igreja de Filipos, versículo 2. Olha só, ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Se já não fosse o nome difícil dessas duas, Evódia e Síntique, eles ainda tinham um conflito, tinham um problema, e era um problema para Paulo resolver. A Bíblia não diz qual era esse problema. A Bíblia não diz que problema era esse, qual era a discórdia entre as duas, mas Paulo tinha esse problema para resolver na igreja do Senhor. Essas duas abençoadas irmãs não concordavam em algo, tinham uma intriga, tinham uma confusão. E essas duas abençoadas irmãs eram proeminentes na igreja, eram ajudadoras de Paulo, eram pessoas envolvidas no ministério de Paulo, eram pessoas comprometidas com o Evangelho, eram pessoas crentes no Senhor Jesus, mas estavam vivendo um litígio, uma briga, uma confusão. E Paulo, sabiamente, cheio de alegria,
chama pelo nome de um em particular e chama pelo nome de outra em particular e diz assim: eu rogo a Evódia, ou seja, eu peço, eu insisto para que essa abençoada irmã, também rogo a Sintique, eu rogo, eu peço, eu insisto para que vocês duas pensem concordemente no Senhor. Sabe o que eu acho interessante? É que Paulo não diz assim, ó, vem cá vocês duas, e eu quero que você pense, a outra também pense. Paulo não resolve desse jeito. Paulo não diz assim, olha, sinta que você tem razão. E aí, Evódia, você tem que respeitar e concordar com o que a Sintique está dizendo. Não. Sabe o que Paulo faz? Chama o supremo juiz. Paulo chama quem pode solucionar essa pendenga. Paulo chama quem é poderoso para resolver essa causa. E diz assim: vocês duas podem até continuar pensando contrariamente, mas não façam isso. Pensem concordemente no Senhor. Acabou o problema. E aí ele chama outro companheiro seu e diz: me auxilie, me ajude a resolver essa questão. Faça o seguinte, chegue junto da Evódia, chegue junto da Sintique e ajude a solucionar esse problema. Porque bom mesmo é que elas pensem como Deus pensa. Aquilo que Deus quer, é isso que elas devem pensar. Aquilo que Deus pensa é aquilo que elas devem pensar. E eu acho maravilhoso isso, irmãos. A apaziguação do apóstolo Paulo é justamente essa. Chama Evódia, chama Sintique, e em vez de ordenar, ele solicita e o faz de maneira particular, para que elas pensem concordemente no Senhor. Sabe por que Paulo vai dizer isso tudo? Ele vai dizer assim: porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Concordem, entrem em harmonia, acabem com o litígio, acabe com a indiferença, acabe com a divisão, acabe com esse conflito, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Pensem em harmonia. Irmãos, eu não consigo imaginar uma igreja que cresce de uma forma desarmônica. Eu não consigo imaginar uma igreja que cresce com crentes em litígio um com o outro. Eu não consigo imaginar uma igreja que cresce com gente emburrada, de cara feia, que não fala com o irmão. E o pior ainda, o pior é que quando é culto de Santa Ceia, vem, toma e nem cumprimenta o irmão. Não, tranquilo. Estou aqui, eu e Deus, o Senhor sabe do meu coração. E eu vou tomar a Santa Ceia porque eu me encontro... examinei a minha alma, está tudo certo com Deus. Bênção. O lado vertical está jóia. E o lado horizontal? E o convívio, e a harmonia com seu irmão? Pode alguém ter o coração endurecido com seu irmão e participar de um culto ao Senhor? Não. Vai até o irmão, pede perdão a ele, conflita com ele, concorda com ele, examina-te com ele também. Entra em harmonia com teu irmão, em perdão com teu irmão. E aí sim, a posição vertical em harmonia, a posição horizontal em harmonia. Vou tomar a Santa Ceia em alegria para a glória do meu Deus. O diabo não consegue tirar essa alegria do meu e do seu coração. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Constantemente esquecemos de enfatizar isso no nosso convívio, no nosso relacionamento. Algumas coisas muito pequenas têm nos distanciado uns dos outros. Não pense que eu estou falando da igreja presbiteriana lá de Jerusalém, não. Estou falando da igreja presbiteriana do Farol, da igreja presbiteriana do Alto do Céu, de tantas outras igrejas aqui nesse presente momento. Crentes que não se falam, crentes que se a igreja tiver duas portas, ele escolhe para entrar por uma, porque não quer encontrar com o outro. Gente que não perdoa, gente que traz mágoa no coração, gente que não consegue conviver com o outro.
por conta de decepções passadas, gente que não supera obstáculos, gente que não enfrenta isso com a palavra de Deus, com o amor que o Senhor deu no coração, mas prefere viver uma vida de indiferença. Crente que não conversa um com o outro, que não se bate, que não se suporta. E não está distante disso não. Gente que traz uma mágoa enraigada no coração e diz: ah, bichinho, eu só estou esperando o dia de dar o troco. Lembra daquele dia? E a Bíblia diz que isso vai criando raízes de amargura no coração. Por isso que eu amo a palavra do Senhor, porque o Senhor nos permite até que a gente se ire. Sabia? Palavra de Deus: irai-vos, mas não pequeis. Então você não pode nem pensar num palavrão para adjetivar o seu irmão. Não peque. Mas a ira é própria da gente, do ser humano. Quando as coisas não acontecem da forma como a gente quer, quando a gente se decepciona, quando a gente é passado para trás, quando a gente tem o tapete da gente puxado, o que vem é a ira. Mas a Bíblia diz: olhe, ire, mas não peque. E outro texto que eu acho maravilhoso: não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Se você está um dia com raiva do irmão aqui na igreja, não deixe passar a EBD, para que se cumpra esse versículo na sua vida. Não permita. O apóstolo Paulo entende isso, que a alegria que está nele, que a alegria que há em nós, suplanta conflitos. Essa alegria que ninguém rouba, que ninguém tira de nós, é uma alegria que supera as nossas diferenças. Nunca vi pessoas tão complicadas feito nós. É verdade isso. É impressionante como nós nos surpreendemos com a gente mesmo. Por uma coisa tão pequena, a gente transforma isso num problema tão sério. E a gente vai levando uma vida medíocre diante de Deus, um cristianismo rasteiro, e não vive verdadeiramente a palavra do Senhor. Amém? Terceira e última coisa, queridos: essa alegria incondicional é uma alegria que está acima da nossa própria condição. O apóstolo Paulo repete essa exortação como se houvesse a intenção de demonstrar aos crentes ali naquela cidade de Filipos, que por mais que seja penosa a sua vida, mais sem propósito que parecesse a orientação de alegrar-se, tendo em vista a sua condição de prisioneiro e afastado do convívio deles, eles deveriam alegrar-se, não importando as adversidades ou quaisquer outras circunstâncias. Fica evidente, queridos, que as circunstâncias não determinam a condição do nosso coração e da alegria na nossa alma. Paulo exercita esta alegria incondicional e pede aos crentes em Filipos para que eles sejam conhecidos pela sua generosidade, pela sua bondade, por suas atitudes de paciência, cordialidade e amabilidade, e ressalta: alegrai-vos, alegrai-vos, outra vez vos digo, no Senhor. Alegre-se no Senhor. Quero encerrar dizendo o Salmo de número 13, um Salmo de Davi. E ele diz assim: na tua salvação o meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Eu tenho uma mania de fazer lista. Quando eu estou assim, em casa, no gabinete e tal, eu pego uma folha de papel e começo a fazer lista. Uma vez eu fiz uma lista que nunca mostrei a Kel, que ela era comprometedora. Eu resolvi fazer uma listagem de 10 coisas que eu precisava consertar em casa. Aí comecei a consertar o chuveiro elétrico, consertar o fogão, pintar a parede, mudar o piso, a cerâmica de casa. Quando eu vi que estava ficando muito caro, eu parei. Eu não passei da terceira. Estava pesando no orçamento já. E eu parei. E eu nunca mostrei essa listagem para a Kel. Uma vez eu pensando assim, eu disse: eu vou fazer
aqui uma lista de 10 perguntas que eu vou fazer para Jesus quando eu chegar no céu. Aí comecei a primeira: Senhor, por que eu? Segundo, Senhor, porque o Senhor me amou. Terceiro, Senhor, naquele dia que eu passei assim, o Senhor estava comigo mesmo? Aí eu comecei a fazer, depois que eu fiz assim umas 5, eu disse: oxe, mas que besteira é a minha? Eu vou lá perguntar nada para Jesus, eu quero agradecer a Ele, porque eu estou bem pertinho dEle. E esqueci essa lista de perguntas que faria ao Senhor. Paulo, no versículo 6 desse capítulo 4, vai dizer: perto está o Senhor, bem presente. Um Deus que não se aparta da sua vida, um Deus que não deixa você ir ao largo, um Deus que se compromete de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor. Alegre-se, irmãos, há motivos de alegria. Se eu pudesse fazer essa lista, eu começaria dizendo que eu me alegro porque eu tenho um Deus como o Senhor é. Eu me alegro porque um dia lá na cruz, Jesus Cristo completou o seu plano na minha vida. Eu me alegro porque apesar dos pesares, apesar de sofrer reveses na vida, de sofrer tribulações e provações, eu me alegro porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu possa pedir, ou mesmo imaginar. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que tem alegrado a sua vida? Se a sua alegria está condicionada no salário que vai estar depositado na segunda-feira, esqueça. Essa sua alegria é efêmera, é passageira, ela vai se acabar antes do mês, que o mês se acabe, que o dinheiro vai faltar antes da chegada do final do mês. É verdade. Se a sua alegria está condicionada por aquele projeto de vida que deu certo, e agora você é o bambambam, porque você conseguiu, você conquistou as coisas que você pensou, esqueça, porque essas coisas podem dar erradas também. Se a sua alegria está condicionada num relacionamento muito bom que você arrumou, que você está agora investindo nisso, e isso tem lhe trazido alegria, esqueça, porque essa alegria é efêmera, é passageira. Mas quando a sua alegria vem do Senhor, você se fortalece, porque a alegria dele é a nossa força. Confie no Senhor. Tenhamos todos na manhã de hoje, durante todo o dia de hoje, a mais perfeita e completa alegria que vem do Senhor. Amém. Convidar o ministério de louvor, convidar você a se colocar de pé. E eu queria fazer algo diferente. Eu queria que você desse a mão para quem está do seu lado, a alegria de você estar aqui nessa casa, nessa igreja. Que bênção. Irmãos, eu não me constranjo de pedir isso. Às vezes tem gente que não gosta muito. Mas eu acho que isso é o mais próximo do céu que a gente pode ter aqui na terra. Gente de diversos históricos de vida, gente de diversas origens, dado as mãos para louvar aquele que nos fez um em Cristo Jesus. Você pode me perguntar assim: pastor, o senhor é sempre alegre assim? Sou, sempre. A Kelzinha aqui eu digo, eu sou muito bem-humorado. Mas não é por natureza não, é porque eu entendi que essa alegria ninguém rouba da minha vida, da minha alma. Agora tem uma coisa que me tira do sério. Deixa eu dizer para você aqui baixinho. É quando não me chamam de pastor. Quando as pessoas chegam assim: Misa, tu nasceu comigo, bicho? Tu morou com a minha casa? Tu convive comigo o tempo todo? Não, te conheço quando? Ah, da igreja. Oxe, o cara vem para a igreja e aí me vê lá fora e diz: Missa, tudo jóia? Eu disse: vou orar por tu, velho. Vou fazer uma oração precatória para que Deus pese a mão e tu passa a me chamar de pastor. Alegria do Senhor, irmãos. Alegria do Senhor, a alegria que invade a alma, o peito. A alegria que nos transporta para perto do Senhor. A alegria que suplanta a nossa condição. A alegria que suplanta o nosso momento, o nosso ambiente. A alegria eterna. A alegria que ninguém tira da nossa vida. A alegria que
existe aqui e vai continuar para todo sempre, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Paz que excede todo entendimento, ela habita em nós. Se paz a mais doce me deres gozar. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, sou feliz com paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar de aflições, que feliz vencerei com Jesus. Sou
Valeu-me o Senhor, ó vencer sem igual. Sou feliz, graças vou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quero ouvir você agora. A vida eu sei. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mais uma vez. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Senhor, muito obrigado por tua palavra, pelo cântico novo que o Senhor colocou nos nossos lábios, pela alegria incondicional que o Senhor invadiu a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente. Ajuda-nos a continuarmos firmes nos teus caminhos. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Eu quero pedir, por gentileza, que a igreja se coloque em pé. Nós iremos impetrar a bênção. Logo em seguida a igreja senta. O Felipe Ivo, nosso superintendente, estará com a palavra. Recebam a bênção. Depois dessa palavra tão abençoada, possamos ter um dia debaixo da graça do Senhor Deus. Que a alegria do Senhor possa nos invadir, de tal forma que os nossos lábios possam pronunciar constantemente, independentemente das circunstâncias, louvores ao Senhor, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão, que as consolações do Divino Espírito Santo recaiam sobre todos nós, ó Senhor Deus, desde agora, ó Senhor, para todos sempre. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podem sentar. Enquanto Felipe se aproxima, eu quero só lembrar as irmãs do Desperta Débora que amanhã às 19h30 teremos aqui com as irmãs mais um momento de oração no anexo. E lembrando as irmãs que também amanhã a Márcia vai estar tratando com as demais sobre a viagem para João Pessoa, com vistas a um encontro nacional
não sei se é nacional ou regional, nacional da Desperta Débora. Então as irmãs que participam do Desperta Débora possam aparecer amanhã e também resolver os últimos detalhes com vistas à viagem. Felipe, com a palavra. Queridos, um aviso para aqueles que irão participar do 5º reencontro de casais lá em Maragogi. Amanhã nós teremos essa reunião, uma reunião administrativa, uma reunião para os últimos acertos da nossa viagem, que vai acontecer no sábado, dia 5, e nós vamos ficar sábado, domingo e voltaremos na segunda, dia 7. Então, se você deu o seu nome, se você pagou, se você está inscrito nessa viagem, você não pode faltar amanhã, aqui no templo, às 20 horas, reunião com todos os casais que vão para o 5º reencontro. Bom dia, irmãos, graças e paz. Eu quero fazer um convite àqueles que nos visitam e aqueles que não nos visitam, já vieram mais vezes, mas não frequentam a escola dominical. O convite é, por favor, não vão embora. Fiquem, vocês vão continuar sendo abençoados, assim como fomos abençoados já, assim como aprendemos, inclusive, a alegrar-nos sempre no Senhor. Continuem se alegrando na EBD. Certo? Temos classes para todas as idades, todas as faixas etárias. Quem por acaso nunca veio ou tiver dúvida com relação a que sala ir, pode me procurar o presbítero Márcio, que a gente encaminha alguma das salas, certo? Todos os professores estão presentes, todas as salas vão funcionar normalmente. E como a gente sempre faz, eu queria que os aniversariantes da semana de segunda passada até hoje fiquem de pé. Eu vou chamar o pastor Felipe para orar. Os aniversariantes de vida e de casamento, né? Se quiser vir aqui à frente, pode vir, né? Aqui todos os aniversariantes. E eu vou passar a palavra para o pastor para ele orar e logo depois a gente se dirige às nossas classes. Vamos orar, gente? Quero te convidar mais uma vez, aí, de forma definitiva. Estaremos indo para as nossas salas, orar pelo mais um aniversário de casamento do Nário da Chiara, da Magda, aniversário. Isso, na bênção. Mais alguém? Ficou em pé? Isabelle, aniversário, e a Anne, aniversário em nome de Jesus. Vamos orar pela Anne, Isabelle, Sila, Magda e também pelo Nário e a Chiara. Vamos orar? Em nome do Senhor Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigado pela palavra que nós ouvimos, por tua ministração, por tua alegria que invade-nos, toma-nos, de tal forma que mesmo passando por adversidades, nós reconhecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Ó Deus, nós queremos nesse momento, queremos nos alegrar com os que se alegram e comemorar mais um ano, mais uma primavera dos irmãos, mais um aniversário. Muito obrigado, Pai. Entendemos que é graça do Senhor, é misericórdia, cuidado, é a intervenção do Senhor Deus sobre essas vidas, e nós nos alegramos, ó Pai. Muito obrigado. Que eles continuem comemorando muitos e muitos anos debaixo da tua graça. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Nós intercedemos também pelo Nário e Chiara por mais um aniversário de casamento. Sustenta-os debaixo da tua poderosa mão, Senhor Deus. Que eles possam também comemorar muitos e muitos anos de matrimônio, orientados, guiados pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Obrigado por esta manhã. Leva-nos em paz às nossas salas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Bênção. Valeu, Filipão. Potência.
IP Farol TV. Transmitindo as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Uma emissora da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas, Brasil.